prazer enorme estar aqui com vocês, falar um pouquinho com vocês. Obrigado pelo tempo que vocês estão aí empregando, né, nessa palestra, principalmente esse horário aqui, demanda esforço da nossa parte. Obrigado. Eu vou iniciar, então, a nossa palestra e já estou aqui compartilhando a minha tela. E a gente vai falar um pouquinho, então, como é que IAM, né, pode ajudar na questão de fraude financeira, né? Aplicar controles de IAM, como é que a gente pode usar esses controles, implementar esses controles, visando aí prevenir e até mesmo rastrear, né, detectar fraudes financeiras, ok? Então, falar um pouquinho sobre mim. Então, aqui é um pouco dos locais que eu já passei, né, o meu tempo de experiência com segurança da informação, com tecnologia da informação. Então, sou profissional de tecnologia da informação aí, já está passando de 25 anos, já vi muita coisa acontecer nesses 25 anos. Tecnologia é uma coisa que muda muito, né, em pouco tempo. Segurança da informação, eu estou há 19 anos atuando, né, parcialmente ou efetivamente já há 19 anos. E aqui são algumas empresas que eu já prestei serviço, ou parcialmente, ou já atuei de forma full, né? Então, a ideia é trazer um pouco de tudo aquilo que a gente já presenciou, de tudo aquilo que eu presenciei, né, na minha carreira aí, e abordar esse tema. Afinal de contas, é um tema super quente, é um tema que está aí na boca do povo. A gente ouve falar muito de fraude financeira, mundo digital hoje cada vez mais complexo, todo mundo hoje tem ali um celularzinho na mão, né, acessando o banco, fazendo Pix e assim por diante. Vamos levar esse cenário também para as empresas, né? Então, qual que é a agenda de hoje, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre GIA e AM, até para balizar aqui, né, bem breve sobre o tema. Vamos falar um pouquinho sobre fraudes, vamos ver algumas fraudes digitais, o conceito de fraude em si, e depois a gente vai abordar controles, ok? Que controles que a gente pode usar? Óbvio que existem inúmeros, infinitos controles, hoje a tecnologia é muito abrangente. A gente vai pegar alguns controles que são mais latentes, são principais, e trazer aqui para a nossa mesa, para o nosso fórum, para a gente abordar, ok? Então, conto com vocês aí nessa jornada. Então, falando um pouquinho sobre a AM, e a AM ela é uma área, uma sub-área ali de segurança da informação. Então, se nós pegarmos, até por exemplo, eu cito muito isso, né? Quando a gente vai tirar uma certificação CISP lá, por exemplo, um dos domínios do CISP é IAM, é gestão de identidade, gestão de acesso. Então, ela está ali contida dentro de segurança da informação. Segurança da informação é todo um arcabouço, né? E uma das áreas é a própria IAM. Qual que é a função de IAM ali? É garantir que os usuários... Quando a gente fala de usuário, a gente está falando aqui, tá, pessoal? IAM focado no ambiente digital. Então, é garantir que esses usuários do ambiente digital eles tenham acesso apenas aos recursos necessários. Então, eles precisam lá executar suas funções. Quais são os recursos, quais são os acessos, quais são as autorizações do sistema que eles precisam ter para executar suas funções, porque também o cara não precisa ter além daquilo e também não pode ter menos do que aquilo, senão impacta no negócio. E a ideia da segurança da informação é trazer segurança para o negócio, mas que o negócio consiga fluir, consiga funcionar. Ok? Então, muito relacionado com políticas, a gente vai ver um pouco sobre isso também. Tem toda uma estratégia por trás ali de AM, precisa ter, né? Até um ponto que eu reforço muito. Às vezes a galera pensa em AM só como SSO, Single Sign-On, MFA, né? A gente vai ver esses conceitos daqui a pouco. Mas é muito mais do que controle técnico só, né? Existe toda uma estratégia por trás, existe a área estratégica, existe a governança por trás de IAM. É importante a gente lembrar sempre disso e trazer para a mesa esse ponto. 3 aspectos importantes de IAM, né? Identificação, autenticação e autorização. Que são os 3? Vamos ver daqui a pouco. E ela está relacionada com processos, tecnologias e políticas. E a IAM não funciona só de processo, não funciona só de tecnologia, como eu falei, né? Ah,
Single sign-on, MFA, resolveu meu problema Não, não é assim. Um filtro de conteúdo lá no e-mail para evitar phishing não resolve só assim, né? Existe ali todo um trabalho por trás, através de processos, através de políticas, e aí, óbvio, tudo isso acaba culminando em pessoas. Então, por que IAM? Eu trouxe aqui o exemplo de uma casinha, mas o que que essa casinha tem a ver com IAM, né? Bom, algum tempo atrás, falando em tecnologia, os sistemas basicamente tinham o quê? Para a gente acessar um sistema, a gente digitava usuário e senha. E olha lá, às vezes nem usuário e senha. Às vezes só a instalação de um clientezinho ali na nossa estação, colocava lá o IP do servidor, a porta, pum, conectava, né? Então, isso dava um controle de acesso quase zero, quase nulo. Porque as pessoas podiam acessar ali a torto direito, né? Não se preocupava tanto com esse tipo de situação, com níveis de autorização, acesso e assim por diante. Então, é como se fosse uma casinha ali na beira da estrada, né? Talvez essa casa nem, se a gente olhar ali, nem fechadura na porta tem. E era o que acontecia antes. Então, a realidade de antes era essa. Então, para que IAM? Para que esse monte de processos de controles? Não precisava disso, né? Mas aí o que aconteceu? Hoje, fazendo uma alusão agora com moradias de novo, a gente tem isso dentro dos nossos sistemas, dentro do nosso ambiente de TI. O condomínio, por exemplo, tem lá vários blocos, os blocos têm vários andares, os andares têm vários apartamentos, então acabou aquele conceito simplista de acesso. Acabou isso, né? E os nossos sistemas, a mesma coisa. Hoje, se a gente pega, por exemplo, o sistema de ERP, um sistema de compras, tem toda ali uma estrutura dentro dele e modular, né, por assim dizer, lá dentro, onde os usuários precisam ter acesso a não todos os dados que estão dentro daquele sistema, são processados por aquele sistema, talvez a não todas as transações, enfim, precisa controlar isso. É complexo, não é fácil, né? E aí, então, entra o termo identificação, entra o termo autenticação e entra o termo autorização. Por exemplo, no caso do condomínio aí, qual que é a ideia? A portaria do condomínio, quem que acessa? Quem que entra nessa portaria? Morador de qualquer um dos blocos, de qualquer um dos apartamentos. Ele precisa entrar na portaria, né? Ele precisa passar pela portaria. Mas para ele passar, ele precisa se identificar. Então, eu sou o Eric, eu moro no bloco 3, apartamento 222. Ah, mas espera aí, tudo bem, você se identificou. É como se a gente colocasse o nosso usuário lá no sistema. Existe um outro passo que é a autenticação. Eu me identifiquei, mas sou eu mesmo? Eu sou autêntico? Então, é por isso que a gente usa, por exemplo, senhas nos sistemas. A gente precisa se autenticar. A gente precisa dar uma informação que ninguém mais tem. Essa é a ideia da senha aparente, né? Que ninguém tenha. Se a gente compartilha, a gente quebra esse controle de autenticação. E eu passo a acessar porque eu sou autêntico. Eu me identifiquei, me autentiquei, então eu tenho aquele acesso. Aí, dentro daquele condomínio, vamos lá, ainda falando do condomínio, a gente tem aqui os blocos. Então, mas qual bloco eu moro? Ah, eu moro no bloco 3. Então, eu preciso acessar o bloco 4? Não. Então, aí a gente entra num outro nível, que é o nível de autorização. E aí, no bloco 4 eu posso acessar, não são todos os apartamentos também, é o apartamento 222, que é o apartamento que eu moro. Então, só aquele apartamento é que eu posso acessar. Ah, mas tem outras pessoas da minha família que acessam. Ok, são moradores, então eles podem acessar o apartamento 222, bloco 3. Ah, mas tem também a diarista lá. Ok, ela pode acessar também, mas com algumas restrições. Então, a gente começa a implementar, além de autorização, a gente coloca ali privilégios, níveis de privilégio. Os moradores podem acessar a qualquer horário aquele apartamento. A diarista não, ela tem um horário ali, por exemplo, o horário comercial, é o horário que ela pode acessar. Então, essa é a complexidade que a AM hoje precisa gerenciar nos ambientes corporativos, e não só ambiente corporativo. A gente está falando também de ambiente pessoal, né? Se eu tenho ali o meu celular e eu tenho ali o meu acesso ao banco, eu estou falando de um ambiente corporativo por banco, mas também um ambiente pessoal meu, o meu acesso ao banco ali. É um desafio, né?
E agora imagina esse desafio fomentado ao apetite que criminosos têm, e eu falo criminoso porque agora a gente vai entrar num outro ponto, que é falando da fraude. Então imagina ali toda essa complexidade que não é fácil, não é uma coisa fácil de se gerenciar. A gente está falando, eu dei o exemplo ali do condomínio, imagina que é um sistema aquele exemplo. Tem corporações que têm mais de 1.000 sistemas, 500 e assim por diante. Como é que se controla isso? Corporações que têm 100 mil, 200 mil usuários, 20 mil que seja, 10 mil que seja, já é um parto gerenciar tudo isso daí, né? Então, toda essa complexidade aliada aqui à fraude. O que, que é fraude? Primeiro, fraude é uma atitude criminosa, gente. Toda fraude é uma atitude criminosa. E ela pode estar envolvida no quê? No engano, na falsificação. Aqui, como a gente está falando especificamente de fraude financeira, a gente não vai entrar em outros termos, tá? Mas engano, falsificação, manipulação de informações, com o objetivo de fazer o quê? Obter vantagens financeiras. Querem ver um exemplo simples? Ah, o cara foi lá, criou um boleto do IPVA, mandou, deixou na caixinha da pessoa ali de uma casa. Seu boleto de IPVA, mas na verdade ele alterou ali todo o código do boleto, alterou também o código de barras. E a hora que a pessoa recebeu, achou que era autêntica aquela carta do IPVA, né? E foi pagar, na verdade, enviou dinheiro para outra pessoa e não pagou ali o seu imposto. Então, é uma forma de se manipular a informação. Então, notem que a gente não está falando só de informação digital, né? Mas é uma forma de se manipular para obter alguma vantagem financeira indevida. Indevida, por isso a atividade criminosa. E as fraudes são normalmente difíceis de detectar, porque quem está fraudando não quer mostrar que está fraudando, quer sempre ter mais em cima daquilo. Então, ele vai fazer a coisa muito bem feita, de modo a não ser detectado, né? De modo a não ser pego. Uma, porque ele vai sofrer punição, e outra, porque vai acabar ali o pote de ouro dele, né? E agora, trazendo para a questão de fraudes digitais, quais são algumas das fraudes digitais mais comuns? Roubo de credencial de acesso. E aí eu coloquei principalmente os sistemas críticos que uma corporação tem como financeiro, e não só corporação, tá? Eu estou falando de sistemas críticos nossos também, pessoais. Óbvio que o enfoque aqui é corporação, mas a gente também pode fazer uma alusão para a nossa vida pessoal. Então, roubo de credencial de acesso a sistemas críticos financeiros. O que são phishings? Os phishings são muito usados para isso, né? São aqueles e-mails que parecem ser e-mails reais, por exemplo, e-mail de um banco pedindo para você alterar os dados. E aí, na verdade, quando você olha isso daí, o que você está fazendo? Você está acessando um site falso, você não percebe, porque o link ali às vezes é muito parecido com toda a estética do site verdadeiro e te pedindo 1 milhão de informações. Ah, insira seu nome, insira sua senha, insira seu ID, insira o número do seu cartão, insira o número do código de verificação do cartão, e aí vai. Então, na verdade, o que a gente está recebendo aí? Um phishing scam, né? É um e-mail fraudulento com o intuito de ou instalar alguma coisa na sua máquina, para já capturar essa informação direto ali na sua máquina, ou te levar para um website, para uma página na internet, e daí você fazer o input das informações. Com isso, o que acontece? Houve ali o roubo da credencial. E o que é uma credencial? É o que te credencia, o que te dá permissão para acessar um local. Então, ele rouba o teu usuário e a tua senha, ele está roubando a tua credencial, tá? A partir daí, não importa se é você que está acessando, importa que ele tenha a sua credencial e o criminoso vai se autenticar como você. Ah, mas você é lá o gestor financeiro de uma empresa. Legal, a partir de agora, ele é o gestor financeiro da empresa. Ele pode aprovar, ele pode fazer inúmeras transações dentro do sistema da empresa, se ele tiver acesso àquele sistema. E, pessoal, os atacantes, eles têm muita paciência para conseguir essas informações, tá? Então, é extremamente crítico isso, por mais que às vezes um sistema não é publicado, ele pode conseguir primeiro a tua credencial, depois ele consegue uma credencial de VPN e assim por diante. Então, é muito sério isso, né? Ele é muito dedicado naquilo que ele faz. Então, a gente tem que tomar cuidado. Depois,
Roubo de dados sensíveis, como cartões de crédito. Me lembro de uma empresa que tinha lá o file server da empresa e uma das pastas estava pública e essa pasta pública dessa empresa continha ali inúmeras informações de cartões de crédito que não deveriam estar. Mas qualquer funcionário daquela empresa poderia acessar aquela pasta, poderia visualizar, poderia pegar aquele número de cartão de crédito e, a partir daí, usar isso daí. A gente sabe como é fácil hoje fazer compra online com cartão de crédito, né? Então, isso pode acontecer. Um funcionário descontente ou alguém que achou lá que quer tirar proveito, vai exfiltrar essa informação, quer retirar essa informação da empresa, né? E levar isso ou para a venda para um criminoso, ou ele mesmo se utilizar disso. Então, a exfiltração acontece muito, né? Deixar os dados aí disponíveis, e eu estou falando de pessoas dentro da empresa, existem dados disponíveis publicamente na internet, né? Pior ainda, porque daí é o mundo que acessa, não são só os colaboradores autenticados. Opa, venda de credencial de acesso sensível. Isso é uma coisa que acontece também bastante. Funcionário descontente, o cara está lá, ganha tanto por mês, aí chega um criminoso através de extorsão, ó, eu te pago 2 anos do seu salário para você me conceder suas credenciais. E aí? E o cara vai conseguir acesso através dessa credencial vendida. Então, a gente chama isso de insider, né? A pessoa que está lá descontente, que talvez pediu um aumento de salário e não teve, mas é uma pessoa chave, é uma pessoa crítica para a empresa. Ninguém está monitorando o acesso daquela pessoa. Ele tem lá o acesso dele, troca a senha de vez em quando, não tem problema, mas ainda assim ele está exfiltrando, ele está, desculpa, vendendo, né, provendo essa senha para criminosos, pessoas mal intencionadas, se utilizarem do acesso dele. Ok? E acessos indevidos a transações críticas. Isso é um problema. As empresas normalmente deveriam pelo menos usar o conceito, né, de acesso mínimo. O que é o acesso mínimo? Lembram lá do morador do condomínio? Por que o morador do condomínio precisa ter ali o acesso a outros apartamentos? Não tem necessidade. O apartamento que ele vive é o 222, então é só aquele. Eu não vou dar uma chave para o cara que abre qualquer porta de apartamento do bloco 3. Então, essa é a ideia quando a gente traz esse quarto ponto aqui. O que o cara precisa, o que a pessoa precisa para acessar as informações ou para trabalhar, para executar suas funções, e o que ele não precisa e que ele tem. Então, às vezes a gente entrega muito mais acesso do que deveria. Uma coisa que acontece muito nas empresas é: entrei, sou novo, eu tenho um usuário espelho aqui, ó. Copia para mim as permissões desse usuário aqui, porque eu sou novo, mas esse cara aqui está sentado do meu lado, ele desempenha as mesmas funções. Beleza, é um analista igual eu. Mas, na verdade, esse analista passou ali por outras áreas da empresa, juntou um monte de acessos, chegou, sentou naquela cadeira e agora eu estou pedindo os mesmos acessos. Aí eu vou e recebo esses mesmos acessos. Na verdade, eu estou recebendo todo aquele guarda-chuva de acessos que o histórico desse colega meu aqui do lado tem, né? Então, um dos exemplos que a gente pode ter problema com acesso aí a transações críticas. E transações críticas a gente sabe que pode aprovar pagamento, pode criar ordem de pagamento, pode, né? Estou falando aqui exemplos, pode cadastrar fornecedores e assim por diante, né? Ok? Tudo isso leva-se a uma possível fraude depois. Falando em fraude, vamos trazer aqui casos conhecidos, não são tão novos, mas são casos assim importantíssimos na história da fraude financeira, na história de controles financeiros. Enron, que na verdade é Enron, né, que era uma companhia energética lá nos Estados Unidos, então colapsou em 2001 de tanto problema financeiro, de tanta fraude financeira, né, de atitude fraudulenta, e a própria WorldCom, também uma empresa gigante aí de comunicações, também colapsou.
e devido a fraudes financeiras. Interessante, por que eu trouxe esses dois casos? Porque eu trago aqui um ponto importante, gente. Querem um controle para ajudar a prevenir fraude financeira? Querem um guia bacana para isso? É esse aqui, ó. Né? Não foram só essas empresas, existiu ou mais duas aí no arcabouço que fizeram a SEC lá, que é a CVM dos Estados Unidos, né? Desenvolver a SOX. Então, a SOX é muito legal para isso. Ela é uma regulamentação necessária para quem tem, né, para as empresas que têm abertura de capital na Bolsa lá dos Estados Unidos. Porém, a gente pode usar muito controle dela, é válido para a gente estabelecer mais segurança contra as fraudes. Então, esses dois casos específicos, né, geraram aí todo um trabalho, um workforce aí da SEC, e a SEC gerou, então, a SOX, e a SOX Sarbanes-Oxley, né, ela está aí disponível para a gente consultar, não é necessária, não é requisitada para quem não tem capital aberto lá no Zella, mas é um bom ponto de partida, um bom guia, ok? E agora falando um pouquinho de números, né? A gente vê que são números gigantescos, por exemplo, trago aqui números, 5% de receita anual são relacionadas à perda devido a fraudes. 47% das empresas globais já foram vítimas de fraudes. E olha isso aqui, né? Cerca de 20 bilhões de perdas globais, isso num ano, estão relacionadas a fraudes de comércio eletrônico. Então, são pontos, depois eu posso prover aí as fontes, né? Só trouxe aqui números realmente para nos alarmar, para nos mostrar a importância de a gente olhar com carinho para esse viés da fraude financeira. Ok? Tem uma dúvida aqui. Deixa eu perguntar uma coisa, Alessandra. A gente vai trazer no final, né? As perguntas, já posso ir respondendo. O que é melhor? Lembra que a gente alinhou Você que que, seria assim no final? você que sabe, Eric. No final, se você preferir, no final eu leio todas as perguntas que chegarem, aí você responde de uma vez. Tá bom. Então, obrigado. Bom, Pessoal, eu vou então acumular aqui as questões, tá? Podem ir colocando, aí depois no final a gente responde. Acho que assim a gente não quebra raciocínio e depois a gente faz as pontuações. Falando de controles IAM agora. Então, a gente viu aqui a questão de fraude, vimos a importância de GIA, e olha que, sabem, ontem eu fiz uma palestra, uma equipe, um auditório, tinha mais de 100 pessoas. É claro que são, assim, ainda estudantes, mas estudantes de curso técnico, tá? E eu fiz uma pergunta simples. Quem conhece GIA? Quem conhece IAM? Estão estudando para desenvolvimento. E eu fiquei de boca aberta quando ninguém ergueu a mão, né? Nem mesmo os professores lá do curso. Então, assim, GIA, IAM, gestão de identidade e acesso, é uma área crítica, mas é uma área muito pouco conhecida. E é uma área que precisa ser vista com mais carinho, né? Então, eu sou defensor, não sou só dessa área, né? Eu tenho skill, já trabalhei em outras áreas, mas assim, hoje eu estou nessa área e eu vejo o quanto carece de visibilidade, de atenção, de carinho. E aí a gente vê, né, a questão das fraudes aí acontecendo e tudo mais, e aí controles de AM. Talvez esses controles até existam nas empresas, mas de forma mais simplista, num escopo de segurança da informação, ou até mesmo tem empresas que nem têm, né, a segurança da informação segregada, então está dentro de um escopo de tecnologia da informação. Isso depende muito, varia muito de empresa para empresa, mas, de novo, é importantíssima essa área, é importantíssimo a gente olhar para ela, trazer atenção a ela, e aqui a gente vai falar de alguns controles agora, por exemplo, política de senha. Mas a política de senha tá lá na minha política de segurança da informação. Beleza, ótimo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Estratégia de autenticação. Você tem uma estratégia de autenticação? Não, a minha estratégia de autenticação é identidade distribuída, descentralizada. Será? Será que é mesmo, né?
Processos. Quais são os processos que você executa ali na gestão de identidade e acesso? Não, eu crio lá os usuários do cofre, lá. Eu tenho lá o cofre, eu crio. Legal, é só esse processo, né? Então, e governança? Para a gente ter uma ideia, né? Governança é uma parte tão importante de áreas em si, de áreas de tecnologia. O NIST recentemente pregou agora no framework de cibersegurança um módulo só de governança, né? Então, o quanto a gente está olhando para a governança? Quanto a gente está fazendo isso? Isso foi novo no NIST agora, no módulo de... mas ISO 27001 tem, beleza. Mas normalmente, às vezes, o que a gente vê são as empresas olhando cyber, não olhando segurança como um todo. E aí, cadê IAM? IAM não está debaixo de cyber. IAM está debaixo de segurança, né? Então, vamos falar um pouquinho mais desses controles? Então, vamos lá. Falando de política de senha, o que envolve a política de senha? Basicamente, complexidade, né? E é importante que a política de senha contenha ali maiúscula, minúscula, isso é chover no molhado, né? Mas é importante reforçar. Maiúscula, minúscula, caractere especial, número e assim por diante. Assisti uma palestra ontem, onde um amigo meu ele fez uma tentativa de brute force e ele quebrou uma senha com maiúscula, minúscula, 7 caracteres, número em 2 horas. Então, será que a sua empresa está usando 7 caracteres como complexidade de senha? Não, mas é 8. Legal, 2 dias. 2 dias quebrou. Mas tem a expiração de senha. Tudo bem, mas a sua expiração de senha não é 2 dias, senão você vai parar o negócio. Imagina toda hora a galera trocando. Então, a tua política de senha está como 8 caracteres? Está na hora da gente começar a pensar. Isso porque, né, ainda o poder de processamento dos computadores não é lá essas coisas. Mas se um criminoso se utiliza de um supercomputador aí, consegue quebrar muito mais rápido. Então, é importante a gente olhar essa questão da complexidade e a questão da expiração. A política, a senha da sua companhia, ela expira ou não? Ou tá lá, not expired, né? Tá lá definido, a galera fica, depois me dá trabalho, o pessoal tenta lá trocar, não dá certo, então revisa os seus controles de reset, de password reset e assim por diante, mas ativa isso, pelo amor de Deus, porque uma hora uma senha vai ser quebrada, né? Mas quebrou lá, a senha tem 12 caracteres, demorou 20 anos para ser quebrada, 2 anos para ser quebrada. Legal, a minha senha expira de 3 em 3 meses. Pode quebrar, aí não tem problema, né? Desde que não se reutilize a mesma, senão não dá certo também. Armazenamento, acabei de ver aqui que o E virou I, né? Tinha revisado, estou vendo agora. O que é o armazenamento, na verdade? A gente está falando da questão aonde a senha fica gravada. Então, vamos pegar aquele exemplo lá de identidades distribuídas na companhia. Cada sistema tem uma identidade para o usuário. O usuário entra no sistema do RH, tem uma identidade para ele, um usuário e senha. No sistema lá de compras, para ele requisitar a compra, tem outra identidade. No sistema de TI, para ele abrir chamada, tem outra identidade. Então, é a famosa, né, estratégia de identidade distribuída. Onde que o usuário ele armazena essa senha? Será que ele armazena no bloco de notas? Será que ele manda para o WhatsApp nas anotações dele? Será que ele escreve num bloquinho e cola no computador dele? Aonde ficam essas senhas? Ele não vai guardar tudo na cabeça. Então, aqui é importante o quê? Entrar, né, com a questão de um cofre de senhas mesmo, né? Ter ali uma opção para ele guardar senhas. Se é um cofre pessoal, se é um cofre um pouco mais avançado, um vault mesmo, né? Isso aí a gente precisa definir, a empresa precisa definir. E falando até no cofre de senhas, existe compartilhamento de senha na tua empresa? Não, na minha empresa não existe compartilhamento de senha. Impossível, gente. Tem. Ou por deficiência técnica ou por deficiência humana. Tem. Ou por falta de licença. Às vezes o cara está lá acessando um sistema, só ele tem a licença do departamento, mas aí os outros precisam usar. O que ele vai fazer? Ele não vai querer ter trabalho para os outros. Ele vai compartilhar a senha dele. Então, caso isso aconteça, a gente pode fazer isso, colocar isso dentro de um cofre, né? Fazer um check-in, check-out ali de licença,
criar um processo de senhas compartilhadas e assim por diante, tá? Então, a política de senha precisa ser muito bem estruturada. Não é só complexidade e inspiração. Não, tem mais coisa envolvida. Vamos tratar esses outros pontos também. Porque senão a gente compartilha, e aí, como é que fica, né? Ah, armazena em qualquer lugar, se rouba aquela senha e assim por diante. Próximo controle que a gente vai falar aqui é sobre estratégias de autenticação. Então, o que são estratégias de autenticação? Lembra que a gente falou de identificação, autenticação e autorização. Então, estratégia de autenticação está relacionada diretamente com aquele segundo ponto lá, a autenticação. Aonde que essa autenticação, onde as identidades vão ficar armazenadas? As identidades vão ficar armazenadas em um LDAP, em um serviço de diretório centralizado, pode ser um AD, um LDAP, assim por diante, pode ser também um serviço de diretório de uma solução de IDM, por exemplo, Horácio, tem lá o catálogo de pessoas dele, catálogo de identidades, ou não. Não vai ficar tudo num lugar, não. Vai ficar descentralizado. Daqui a pouco eu já falo um pouco sobre SSO. Vai ficar descentralizada. Cada sistema controla o seu, fica lá as identidades criadas no sistema. Pessoal, então aqui um ponto importante. Já ouvi gente falar que, empresas, dizerem que tem uma estratégia descentralizada para, na verdade, não falar que não tem estratégia nenhuma, não tem gestão. O descentralizado aqui não é aquela coisa de cada um controla e fica por si só, o setor tal controla o sistema tal, os acessos ficam lá, os usuários ficam... Não é isso. A estratégia descentralizada ela tem que ser muito bem aplicada e muito bem gerenciada. Embora seja descentralizada, eu posso ter ali um sistema que me permita, né, gerenciar todas essas identidades. Então, eu tenho identidades diferentes? Legal. A pessoa precisa resetar aquela senha. O que ele precisa fazer? Ah, ele vai lá no sistema tal, pede para o fulano que gerencia o sistema tal fazer o reset de senha. Isso não é uma estratégia descentralizada, né? Eu estou só citando um exemplo aqui de estratégia de descentralização. É importante que exista ali toda uma gestão por trás disso, é muito mais complexo. Eu tenho visto assim surgir esse tema muito mais forte agora, né? Antigamente, 2019, por exemplo, o Gartner trouxe que até 2021, 80% das empresas estariam na estratégia centralizada, que é a estratégia de ter o usuário tudo em um lugar, usuário e senha, e os sistemas ali autenticando nesse local, como um AD, Microsoft AD. Mas agora eu tenho ouvido falar de descentralização. Qual que é a ideia da descentralização? É para encobrir ali que não há gestão? Ah, mas a centralizada tem um problema, porque se o cara roubar a autenticação ali, roubar a credencial, ele tem acesso a tudo, realmente. É por isso que tem, por exemplo, single sign-on, é por isso que tem também MFA, que são controles secundários que ajudam nesse aspecto, né? O single sign-on, na verdade, ele cria ali uma estratégia de entrada, ele faz ali todo um link com o servidor de autenticação, o servidor de credenciais, e o MFA, ele traz uma camada extra de autenticação. Então, não é só eu entrar com o que eu sei que é a minha senha. Vou lá, digitei usuário e senha, pum, entrei. Não. O MFA, ele cria uma camada, e essa camada pode ser mais uma ou pode ser mais duas, né? E aí, por isso que às vezes tem as nomenclaturas de 2FA, 3FA, porque além de eu digitar a senha, eu tenho que provar que sou eu de outra forma. Ou através de um aplicativo lá que me gera um código dentro do celular, ou eu tenho um hard token ali plugado na minha USB, ou eu uso biometria, né, leitura facial, leitura biométrica, leitura digital. Eu tenho essa outra camada de autenticação, e se eu não me autenticar através dessa outra camada, eu não entro. Então, roubou a credencial? Beleza, ok, mas não é só o password que vai dar a opção para o criminoso de entrar. Mas é claro, MFA precisa estar ativado, senão não rola, né? Senão a coisa fica aí realmente escancarada. Roubou a senha de tudo quanto é sistema que está ali no single sign-on. Ok? Então, importante esse ponto aqui de estratégias de autenticação. E agora nós vamos entrar num outro ponto que são
processos de AM. O que são processos de AM? São, gente, caixinha, faz isso, faz aquilo, é uma esteirinha, né? Esteira para eu processar um alimento, para eu fabricar um alimento. Tem todo ali um processo. Por exemplo, massa de tomate. O tomate tem que ser lavado, tem que ser selecionado, depois ele vai, cozinha, tira a casca, enfim, tem todo aquele... O processo em AM também. Por exemplo, os ciclos de vida da identidade. Reforçando, o que é uma identidade? O usuário, o colaborador entrou na empresa, ele recebeu ali uma identidade. Essa identidade é uma identidade lógica, um usuário, pode ser mais de um, dependendo da estratégia, né? Lembra? Eu tenho uma estratégia centralizada ou descentralizada de identidades. Então, ele recebeu essa identidade, a partir desse momento, ele pode acessar os sistemas. Então, essa identidade ela tem um ciclo de vida. Ela nasce, ela morre, porque quando o colaborador sai da empresa, por exemplo, morreu, acabou, não tem mais essa identidade. Ou ela pode também ser alterada, né? Ela pode receber outros acessos e a gente vai ver um pouco mais sobre isso num outro ponto, ok? Então, esse é o ciclo de vida da identidade. Além disso, a gente tem também a questão de concessão e revogação de acesso. A identidade é o ID, o usuário lá do colaborador. Mas o que ele vai estar autorizado a acessar? Ele vai estar autorizado a acessar o sistema de compras, porque ele é do administrativo, e de vez em quando ele precisa comprar uma caneta, ele precisa comprar uma borracha, ele precisa comprar toner para impressora. Então, é o sistema de compras que ele vai lá e faz a requisição, beleza? Ótimo. Então, ele vai receber um acesso de requisitante nesse sistema. Ele vai estar autorizado a requisitar itens nesse sistema. E talvez nem todos os itens, né? Talvez lá não vai ter opção para ele requisitar um caminhão, um trator, e assim por diante. Imagina o cara que trabalha numa mineradora. Mineradora, os caras compram lá trator e assim por diante. Não, vai ser assim, né? Então, ele tem algum nível de acesso, algum nível de autorização ali dentro daquele ponto. Mas é o gerente financeiro, ele vai ter que aprovar lá o gerente contábil, vai ter que aprovar as reconciliações e tudo mais. Então, é um outro nível de acesso. Mas agora o cara não é mais gerente contábil, agora ele é diretor lá da área de desenvolvimento de sistemas. Então, ele não pode continuar ali com o acesso de aprovar reconciliação contábil. Ele é o diretor de sistemas. Mas ele é diretor. Mas não importa. Ele é diretor da área de sistemas. É outra coisa, né? Então, esse tipo de coisa precisa ser mapeado através de processo de AM. E fazer monitoramento e auditoria. Então, beleza, entregou, concedeu o acesso. Pode ser que seja um acesso administrativo, um acesso privilegiado. Muito importante fazer o monitoramento disso. Tudo que o cara fizer no sistema tem que mapear. Tem que criar log, tem que gerar. Existem ferramentas PAN que, na verdade, gravam até, né, o que o usuário faz, a tela, tudo mais. Então, isso tem que ser monitorado, porque, de novo, lembra que a gente falou que fraude é algo difícil de detectar? Como é que a gente detecta? De repente, eu tenho uma pulga lá atrás da orelha, aconteceu alguma coisa, mas como é que a gente detecta se a gente não tiver registro daquilo? Não tem como, né? É o que eu falo contra o que o outro fala. Então, a gente precisa ter provas, precisa ter rastreamento disso. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Perdão. Acabei de ver que eu buguei O último slide de governança eu buguei. Deixa eu só pôr ele de novo. Compartilhar para todo mundo aqui. Então, vamos lá. Esse último slide, a gente fala de governança. Então, é aquele ponto que a gente, às vezes, não estava olhando com carinho. E governança não é a mesma coisa que gestão, tá? Gestão é você controlar ali, colocar um processo. A governança é você gerenciar a gestão. Ver se aquele processo está funcionando. Eu tenho métrica desse processo, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, ele engloba um nível um pouco mais estratégico. E a AM, né, gestão de acesso, precisa disso. Tanto é que
é um termo que não é tão antigo, né, em IAM, no arcabouço de IAM, que é o termo de IGA, Identity, Governance and Administration, tá? Esse termo, ele traz pontos importantes. Por exemplo, né, uma coisa importante aqui. Eu estou controlando, eu tenho a área de AM, ou eu faço ali, né, a gestão de AM, processo legalzinho, maduro, tá até funcionando legal. Precisa melhorar algumas coisas? Precisa, mas está indo bem. Mas o que você está controlando? Eu estou controlando o sistema financeiro, o sistema contábil, o sistema de compras, beleza, são só esses os sistemas críticos que a empresa tem? Você mapeou? Você tem um inventário de sistemas? Sabe que eu nunca parei para pensar nisso? E normalmente é isso que acontece nas empresas, gente, e até empresas grandes. Impressionante. Porque às vezes a área lá no fundo lá comprou, às vezes a filial lá da China comprou uma aplicação e está lá rodando e ninguém sabe que aquilo lá existe, né? O que a gente chama de Shadow aí, Shadow IT, né? Coisas que estão na sombra de IT aí ninguém percebe. Então, é importante a gente saber o que a gente controla, tá? Importante a gente saber, e isso não é só para IAM, isso é para segurança como um todo. E um desses sistemas que a gente não olha pode ser o sistema que está sendo fraudado lá e a gente não está percebendo. Pega lá um sisteminha pequenininho que ninguém olhou, esse sistema ele tem uma integração com o meu ERP. Olha que legal. Ninguém sabe que aquele sistema tem uma integração com o meu ERP e ele sobe informações do meu ERP e o meu ERP entende que aquelas informações, na verdade, já estão até aprovadas. Fluxo lá de compra, pagamento de fornecedor. Mas, não, mas é que esse daqui é só desse departamento aqui que eles fazem isso. Beleza. Quem que está olhando para isso? Quem que está validando se esse pagamento de fornecedor faz sentido ou não? Aí o ERP consome aquilo, via integração, como uma verdade absoluta. Vamos pagar. Então, não é porque o sisteminha lá é um sistema talvez pequenininho, que não tenha tanto valor, que não é importante. A gente precisa mapear, rastrear isso. Outro aspecto, recertificação de acessos. Então, lembra que eu falei do cara que sai, o cara do meu lado saiu, viajou para todas as áreas da empresa, chegou, sentou ali em compras, e agora tem acesso a inúmeras coisas. Mas a diretriz da empresa diz que o gestor do colaborador que sai do departamento dele precisa notificar. Ótimo. Ele notifica? Normalmente não é isso que acontece, gente. Então, assim, tem penalização para esse gestor? Isso acontece? Aí talvez funcione um pouco melhor. O fato da diretriz falar isso não quer dizer nada, né? A gente precisa controlar. Então, às vezes, a recertificação ela precisa ser feita através de sistemas. Então, de novo, um sistema de IDM, né? Um sistema de AM, que tem ali os controles de acesso. Né? Trago aí, no evento aqui da E-Trust, eu trago aqui a questão do Horácio AM. Faça esse, você tem Horácio? Ativa esse módulo de recertificação, vai lá, né? Cria isso daí. Dispara lá para o gestor, todo acesso precisa ter um owner, um responsável por aquele acesso. Dispara para aquele owner, não, vou disparar só para os gestores das pessoas. Tudo bem, dispara para os gestores das pessoas e diz, você precisa validar isso aqui, se não validar vai perder o acesso. Né? De quantos em quanto tempo? De 6 em 6 meses, anualmente, eu faço essa recertificação. Preciso fazer isso. Aí a gente garante que não aconteça aquele guarda-chuva de acesso. Estratégia de publicação de acessos. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Às vezes os acessos são publicados de forma automática. Ou pode-se requisitar acessos de forma semiautomática. Então, eu tenho uma política para isso, uma estratégia para isso, vai ser por RBAC. O que é RBAC? É a concessão de acesso através da função da pessoa. Então, o analista de compras, ele já tem ali um pacotinho de acesso que ele vai receber, de autorizações. O gestor lá de RH, ele tem lá o pacotinho. O supervisor de produção, ele tem o pacotinho dele. Isso está definido? Foi aprovado pelo negócio? Está tudo ok para distribuir isso? Não, mas eu quero que todo mundo que tem uma casa azul acesse o sistema XYZ. Tudo bem, então você pode usar aqui, na verdade, uma outra estratégia, que é a estratégia de atributo. E lá no sistema de RH você cadastra. Qual é a cor da sua casa? A minha casa é azul. Então, todos que tiverem casa azul recebem o acesso ao sistema lá que é próprio dos que têm casa azul. Enfim, são infinitas estratégias que a gente tem, mas a gente precisa elencar essas estratégias. A gente precisa saber o que a gente está entregando e como a gente está entregando esses acessos. Né? E
A questão de gerenciamento de riscos. E aí é um ponto importantíssimo. O cara que faz a requisição de compra, ele pode aprovar a requisição de compra? Não estou vendo vocês, mas vou fazer a pergunta de novo. Respondam com a cabeça sim ou não. Quem faz a requisição de compra pode aprovar a requisição de compra? Eu acredito que a maioria de vocês fez não, né? E realmente é isso, né? Então, a SOD, a matriz SOD, segregação de função, separation of duties, ela determina exatamente isso, em vários aspectos, né? Eu fiz um exemplo muito simplista aqui, mas é a gente definir o que pode e o que não pode, o que é risco. O risco é entregar duas transações para a mesma pessoa. A transação que requisita a compra e a transação que aprova a compra. A transação que requisita um pagamento e a transação que aprova aquele pagamento. Eu não posso ter essas duas transações com a mesma pessoa. Então, eu tenho um conflito de SOD aí. Eu tenho isso mapeado, né? Porque, de novo, eu posso gerar uma fraude aí. O cara tem lá, é o comprador. Tem acesso total ao sistema. Ele cadastra o fornecedor, ele gera requisição de compra e ele aprova a requisição de compra. Mas ainda tem que pagar. Tudo bem, mas quem lá no contas a pagar, lá no financeiro, vai ficar questionando? Não. Vai receber lá que foi aprovado, ele vai lá, vai gerar a minuta e vai pagar. Então, a SOD é importante também nisso, e a SAT, né, que é a tabela de transações críticas. Eu tenho uma lista de transações críticas dos meus sistemas mais críticos. De novo, primeiro eu preciso saber quais são os sistemas, gestão de inventário. Depois disso, eu trago num baixo nível para entender quais são as transações mais críticas. Não é para criança isso, né? É muita coisa envolvida, muita coisa para ser trabalhada, e mostra o quanto a gente precisa, né, trabalhar para amadurecer na questão e, claro, evitar que nós tenhamos fraudes financeiras, ok? Por fim, pessoal, o último ponto aqui é o awareness, né? A gente trabalhar com conscientização. Porque a gente está trabalhando com pessoas, então, por mais que a gente coloque tecnologia, nem sempre a tecnologia vai ser suficiente. Então, existe um ditado, né, um dito popular no meio de segurança que o elo mais fraco são pessoas. Então, a gente está conscientizando, e aí eu vou além, tá? Para mim, não rola esse negócio de conscientização. Mandei um e-mail lá, público, falando, cuidado com essas práticas. Só isso daí. Hoje em dia acabou isso daí, tá? O pessoal nem lê esse tipo de e-mail. Às vezes tem lá, coloca lá slidezinho lá no learning da empresa, passe, passa, e a pessoa termina aquilo lá. Então, a gente precisa ser um pouco mais criativo nesse ponto, awareness, né? Uma coisa que eu vi acontecer numa empresa que é muito legal é a questão, eles chamavam de irradiadores, pessoas-chave dentro dos departamentos, e eles eram treinados como se fossem pessoas de segurança e assim por diante, e lá eles eram os embaixadores de segurança dentro do departamento. E aí tinha meta, tinha umas coisas legais e funcionava muito bem, desculpa. Então, pode ser uma opção também, ok? Bom, gente, tentei abordar aí vários pontos, né, vários aspectos aí em menos de uma hora, para a gente não ficar uma coisa tão massiva também, né, ficar uma coisa interessante e ao mesmo tempo aí com conteúdo, tá bom? Obrigado. Agora tem a questão das perguntas, tem aí o QR Code do meu LinkedIn, eu tenho também um curso no Udemy de gestão de acesso, estou para botar outros cursos, né? Então, se quiserem capturar aí, esse curso ele está gratuito, inclusive, dá uma abordagem legal sobre o tema. Comprei a ideia de divulgar muito a questão de gestão de acesso, então contem comigo, né? Precisando, me contactem pelo LinkedIn e estamos junto. Obrigado aí pelo tempo de vocês, agora passar para a Alessandra. Eric, obrigada. Bom, vou entrar agora na parte das perguntas. Falando com o pessoal que está aí no Zoom e no YouTube, é o momento de vocês mandarem as perguntas de vocês pelo chat. Tanto no YouTube a gente consegue pegar também, tá, pessoal? Bom, vou começar com as duas que já enviaram. A primeira, acho que é Ali Júnior. Quando falamos em roubo de credencial, atualmente temos organizações criminosas aliciando funcionários para conseguir credenciais privilegiadas. Como o IAM pode identificar um comportamento indevido de usuários com estes privilégios?
É, muito boa pergunta ali. Eu acho que isso não é não deveria ser, antes de mais nada, até uma preocupação que não deveria ser só de segurança ou só de AM, deveria ser uma preocupação, por exemplo, de RH, uma preocupação de toda a empresa, porque às vezes o que acontece é um funcionário descontente, infelizmente tem muito hoje, né? E acaba acontecendo isso daí. Mas existem técnicas, por exemplo, a gente pode criar lá regras de acesso aos sistemas, então o sistema ser acessado somente do dispositivo corporativo da pessoa, né? Ou ainda de uma determinada região, né? Tem regras condicionais de acesso. Então, é claro que isso demanda tecnologia, demanda investimento, mas são formas da gente prevenir, da gente garantir que só pessoas ali dentro, né, da corporação acessem. Claro que a gente entra num aspecto, às vezes, de SaaS e tudo mais, e aí envolve outras tecnologias, mas tem como. Colocando talvez regras condicionais, a gente consegue aí reduzir esse impacto, né? Tá ótimo. O Matheus perguntou: o que você acha de um CIAM para controlar toda a jornada de um cliente? Eu acho fantástico. Só que o CIAM é complexo, né? Quando a gente fala em trabalhar com a gestão de identidade e acesso dos clientes, vamos lá, gente. CIAM veio realmente para cobrir essa lacuna. Hoje, muitas empresas têm que gerir informações de clientes e não só dos funcionários e terceiros, porque normalmente é isso que se vê, né? Funcionário e terceiro. E agora a gente tem a estratégia do cliente. Fantástico, mas a gente precisa ter uma IAM efetiva primeiro. Então, antes de olhar para a CIAM, como é que está a IAM propriamente? Então, como é que está lá dentro da empresa, a estrutura, está legal? Porque senão a gente vai ter só mais problema para resolver. Então, sim, sou totalmente a favor, né? Existem soluções saindo no mercado para isso, mas a gente precisa primeiro fazer o dever de casa. O Tiago mandou a seguinte pergunta: na sua opinião, as áreas de IAM e privacidade de dados precisam ter uma sinergia para que ambas as áreas consigam ter a eficiência? Com certeza, Thiago, precise muito, né? E a M eu falo que é assim como a área de privacidade, né? São duas áreas, nesse aspecto eu vejo muito parecidas, que é uma área que cria raiz ali e permeia o negócio, né? Então, ambas sim, porque a gente está falando de liberar acesso e o acesso ele precisa ser validado ali pela área de privacidade. A área de privacidade normalmente mantém ali o mapeamento dos dados sensíveis, e aí a gente fala de LGPD, fala de outras regulamentações, né? E se não tiver sinergia entre essas áreas, para saber o que pode, o que não pode, até colocar isso no catálogo de serviço. Imagina lá, eu vou lá, defino lá no meu ITSM que a pessoa pode pedir acesso a um determinado sistema, tendo a aprovação dela, do gestor dela e talvez ali do owner do sistema. Beleza. Mas aquele sistema também tem informações de pessoas físicas, informações sensíveis ali para LGPD. Vamos pegar o caso aqui do Brasil. A área de privacidade de dados não está olhando isso. Então, como é que vai se cumprir, né, os requisitos ali da LGPD se a área de privacidade de dados não mapeia esse tipo de coisa, não tem a visibilidade desses acessos, né? Não dá o go, no go também. Então, muito importante a sinergia. E eu acho que a sinergia tem que acontecer com toda a empresa. Eu sou defensor disso. TI e a segurança, privacidade são meios. Esses meios eles têm que estar intrínsecos ali com o negócio, né? Precisa acontecer essa colaboração, essa conversa. Acabou esse negócio de TI ficar apartada, controles ficar apartado, a coisa tem que funcionar ali como um processo só. Chegou mais uma pergunta. O Daniel faz a seguinte pergunta: por que a área de IAM é tão fechada e com cursos restritos apenas às empresas que usam uma ferramenta? Daniel, na verdade eu acho que as pessoas, os fabricantes das ferramentas, eles estão fazendo a parte deles.
Mas eu acho que a área de AM, é como eu falei, ontem eu fui numa palestra e ninguém conhecia. A área de AM precisa aparecer mais. O fato de se aparecer mais vai trazer mais conhecimento, vai fazer isso começar a popular mais. Infelizmente, eu vou falar uma realidade nua e crua, mas a maioria das pessoas só vão atrás, só colocam conhecimento quando isso eleva elas, quando isso dá like, quando isso dá um monte de situação, né? Então, quando você tem um tema que não é tão, as pessoas não conhecem tanto, quem é que vai dar like no seu curso? Para que você vai perder tempo fazendo aquilo? Você vai pôr isso no Udemy lá, ninguém vai comprar o teu curso. Então, a gente precisa quebrar isso daí, né? Então, eu não vejo assim, eu vejo assim, as empresas de soluções de AM, hoje, né, a gente tem visto várias, fazendo a parte delas com relação aos sistemas delas. Mas os profissionais também precisam começar a fazer a parte deles, propagar. Vamos trabalhar junto, vamos fazer, legal, criar fórum e assim por diante. Esse é o meu intuito de criar um cursinho muito básico no Udemy, tô para criar outro, né, e publicar, justamente para fomentar esse conhecimento. Você vai no Udemy, você tem 4, 5 cursos de AM e 4 são em inglês, focado em AM. Então, e aí? Né? Então, acho que falta um pouco da nossa parte também de fazer a coisa acontecer. Tá ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Tiago perguntou: você acha que a área de AM é pouco conhecida devido a empresas de pequeno e médio porte não se preocuparem tanto com isso? Pode ser sim, né? Afinal de contas, empresas de pequeno e médio porte normalmente nem departamento de segurança tem, está tudo dentro de um departamentão de TI. Mas eu acho que falta um pouco de conhecimento da galera, né? Eu vejo falta de conhecimento até do pessoal de segurança. E é sério, postei esses dias no LinkedIn falando sobre isso. IAM, gente, está muito além de single sign-on, muito além de MFA, muito além de PAN, cofre de senha. Então, eu acho que o que falta, na verdade, é conhecimento dos profissionais. Conhecimento mesmo do que é a área, né? E aí sim a gente consegue, porque é o profissional lá dentro de segurança, de risco, seja lá o que for, que vai dizer que precisa ou não precisa de uma área de AM ali. É ele que entende ali e leva a coisa para o board, leva para cima. Então, não tem o ponto sim das pequenas e médias empresas, mas quando a gente fala de grande empresa, e aí? Para mim, assim, falta conhecimento dos profissionais. Bom, tá ótimo, Eric. Queria agradecer sua participação, tá? O webinar foi muito bom. E queria lembrar a todos que o webinar foi gravado e será enviado posteriormente para quem se inscreveu ali na nossa landing page. Tá certo? Deixa eu só ver. Chegou mais uma pergunta aqui. Profissional de AM precisa saber implementar ferramentas de autenticação? Depende, Rogério. Samuel ou Alt, você pode usar um profissional de infraestrutura que saiba sobre isso e você definir ali as regras do jogo, entendeu? Agora, é claro, se é um profissional de AM mais hands-on, ele vai ter que saber esses protocolos, vai ter que saber mexer um pouco com isso, sim. Então, depende muito ali da estratégia, entendeu? Se você quer uma área que seja tanto estratégica quanto operacional, e aí estratégica eu falo na questão de infra mesmo, né? Porque não talvez operacional na questão de infra, talvez valha a pena. Então, ele colocou de novo aqui, Alessandra, realmente, isso aparece, mas é assim, coisa simples, gente. O Alt-SAML não é bicho de 7 cabeças, não. E isso aí eu acho que são as partes mais simples de AM. Tá bom, e para fechar, o Matheus perguntou: como levar a importância para o board sobre IAM? Primeiro precisa mostrar que existe essa área, né? Que existem profissionais nessa área. E a partir daí, assim, board é feito de números, gente. São números. Qual é a quantidade de usuários compartilhados? Qual é a quantidade de riscos materializados por falta de gestão de acesso efetiva?
qual que é a quantidade de usuários habilitados que a gente tem, que sequer estão na empresa ainda, qual que é a quantidade de acessos críticos que um usuário tem depois de uma jornada dele na empresa. A gente precisa pegar isso daí e transformar em número. E a partir daí a gente mostra que tem, né, tem riscos enormes nessa área, e mostrar que existe essa área. Precisa convencer, antes de convencer o board, convencer o gestor, convencer talvez o diretor de que essa área exista. Gente, eu agradeço. Obrigado mais uma vez, Alessandra, a todos da eTrust, Carlos e a todos. E obrigado a todos aí que tiraram um tempinho tanto para as perguntas quanto para dar atenção à palestra. Obrigado. Precisarem, estou no LinkedIn.